senhores, vamos para as informações do Fluminense nessa manhã de segunda-feira. A única coisa que eu vou pedir para você é deixar o seu like, ativar as notificações. Eu quero começar falando aqui de um anúncio que o Fluminense fez agora há pouco sobre a parcial de ingressos para o confronto contra o Palmeiras, porque a torcida deve comparecer em peso mais uma vez. O Flu anuncia que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o confronto contra o Palmeiras. Todos os torcedores já podem garantir a sua entrada. Ou seja, quem não é sócio também já pode garantir o seu ingresso. O Fluminense enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira, dia 24. Não é nessa quarta-feira, torcedor tricolor. O Fluminense não vai jogar no meio de semana por conta do adiamento do confronto contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai ter um compromisso na Copa Sul-Americana. Por isso o Fluminense não irá jogar nesse meio de semana, joga no domingo contra o Cuiabá e depois na quarta-feira contra o Palmeiras. E a gente sabe que a torcida vai ser fundamental nessa partida e é a caminhada, é a remontada do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente espera conseguir um bom resultado contra o Cuiabá. E o Cuiabá vem de vitória para cima do Bahia na Fonte Nova. Isidro Pita muito bem no campeonato, muito bem na temporada, um dos artilheiros. E eu indico esse jogador para o Fluminense para 2025. Já fez 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro, mas para 2025 eu acho que o Fluminense deveria ir atrás do Isidro Pita, atacante de 24 anos. Se eu não me engano, ele é paraguaio, tá? Ele temporada passada estava no Juventude, já tinha um certo destaque. É o que eu falo, o Fluminense às vezes demora muito, né, para mapear bons talentos, né, jogadores que possam ser úteis ao clube, né, mais para frente. Então, tá aí essa informação dos ingressos. O Fluminense não joga nesse meio de semana, joga contra o Cuiabá no domingo e enfrenta o Palmeiras no dia 24. 20 mil ingressos já vendidos, segunda-feira. Ainda faltam 9 dias para o confronto. Cara, falta uma semana e quase meia para o confronto. Tenho a sensação que a torcida do Fluminense vai botar 50, 60 mil nesse jogo aí. Eu tô confiante nisso. E você, torcedor tricolor, deixe o seu comentário. Vai ao jogo? Vai qual setor? Ainda tá pensando? Comenta aí que a gente vai te convencer a comparecer no Maracanã. Estreia do Thiago Silva em casa, né? Porque a tendência é ele jogar contra o Cuiabá. Também pode ser um dos atrativos para o torcedor do Fluminense. Notícia que sai de jornalista turco. Ekrem Konu, especialista no mercado de transferências mundial, traz a informação que Valência, Atlético de Madrid e Sevilha estão interessados no Gabriel Teixeira, gente. Você lembra dele? O Biel do Bahia, revelação aqui no Fluminense, saiu de mal com a torcida tricolor, depois da Libertadores 2021, Libertadores 2022, a torcida do Fluminense entrou em rota de colisão com o Gabriel Teixeira. Ele também deu uma provocada no torcedor do Fluminense, não lidou bem com as críticas e acabou saindo pela porta dos fundos aqui no Fluminense. O Fluminense vendeu ele por 10 milhões e meio de reais. Ele está jogando com frequência lá no Bahia, alterna entre titularidade e reserva, mas é um jogador muito útil pelo técnico Rogério Ceni. O Bahia tá na parte de cima da tabela, o que ajuda a valorizar o jogador. Então tem essas informações aí, porque o Vitor Lessa trouxe a informação quando o Fluminense vende o Gabriel Teixeira, que o Flu teria um direito a uma mais-valia em caso de revenda aí, né? O Bahia conseguisse vender, o Fluminense ganharia um valor de mais-valia. Então, o Gabriel Teixeira sendo transferido, o Fluminense vai ganhar essa mais-valia e também um mecanismo de solidariedade, já que o Gabriel Teixeira passou alguns anos aqui no Fluminense, na base com idade, né, que a FIFA considera formação. Então, torcedor tricolor, o Biel Teixeira, acredito que muita gente não sente muita saudade assim. É fato que ele é um jogador que até me surpreendeu ter evoluído a nível de Série A. Quando ele começa ali no estadual,
eu não levava muita fé, mas ele começa a se destacar. Na base era um nome assim, tipo, ninguém levava muita fé e ele conseguiu aproveitar a oportunidade, conseguiu elevar esse nível, tá aí fazendo o seu futebol no Bahia, podendo se transferir para, cara, tô falando aqui de Valência, Atlético Madrid e Sevilha. Não são os maiores clubes da Espanha, né, que são Real Madrid e Barcelona, mas a gente está falando de Atlético de Madrid, disputando Champions todo ano, Valência, um time tradicional, Sevilha, que ano sim, ano não ganha a Europa League. Então são equipes tradicionais no cenário europeu e o Fluminense pode ganhar esse valor. Fluminense, então fica de olho aí se vai pingar alguns milhões por conta da venda do Gabriel Teixeira. Torcedor tricolor, tem saudade do Gabriel Teixeira? Não tem? Deixa o seu comentário. Caberia no Fluminense atual? Eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é muito importante aqui na Central Fluminense. Vamos falar sobre informações de um jogador uruguaio que agitou o noticiário do Fluminense nesse final de semana. Saíram duas informações já no finalzinho desse domingo e início de segunda-feira. Notícia que saiu de madrugada, nessa segunda, trazida também pelo GE. Eu vou começar com a apuração do Nico Musetti, falando que o Fluminense e o Corinthians são alguns dos clubes interessados no volante Facundo Bernal. A ideia do defensor Sporting é vender 80% por 5 milhões de dólares. O Fluminense foi o único a formalizar a proposta, mas insuficiente. O Corinthians tem muito interesse, mas não fez proposta. Por agora, longe de existir um negócio fechado. O GE, nessa madrugada, torcedor do Flu, traz informações de uma possível subida na oferta do Fluminense. Olha o que o GE traz. Em negociações para contratar o uruguaio Bernal, o Fluminense vai subir a oferta após ter a primeira proposta recusada. Inicialmente, o Flu ofereceu 2,5 milhões de dólares por 85% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos e pretende aumentar esse valor. É importante lembrar, o Bernal é um jogador que teve presença constante nas categorias de base do Uruguai, porém não integrou o elenco que disputou o último Sul-Americano Sub-20, nem a Copa do Mundo da categoria. Isso porque sofreu uma lesão de ligamento cruzado que tirou dos gramados por quase 300 dias e a reportagem traz que o Fluminense não vai entrar em leilão pelo jogador. O que me preocupa sobre o Bernal é que o Botafogo tá na parada. Mas tá com medo do Botafogo, Daniel? Isso, aquilo. Rivalidades à parte, vamos pensar de uma forma racional. Hoje o Botafogo tem dinheiro. Hoje o Botafogo tem bala na agulha para contratar quase todos os jogadores ao redor do mundo. Eu sei, claro, tirando os de elite, né, lá da Europa, que jogam nos principais clubes. O Botafogo gastou mais de 100 milhões de reais, como se não fosse nada, para contratar o Luiz Henrique que o Fluminense queria. O Botafogo hoje tá com um trabalho muito legal, tá disputando de novo o título brasileiro, isso aí é inegável. Pipocou ano passado, concordo, mas esse ano as coisas tendem a ser diferentes. Não deve perder o técnico que chegou agora, o português. Está reforçando mais a equipe, agora contratou o Almada, tem um projeto esportivo muito interessante para qualquer jogador. O Trivela tinha soltado a informação ontem que o Bernal quer jogar no Fluminense, isso é importante. O Fluminense, mesmo não sendo um clube com muito dinheiro, é o atual campeão da América, vai disputar o Super Mundial em 2025, então isso atrai qualquer tipo de jogador. Fluminense, claro, é um dos clubes mais conhecidos da América do Sul. É um jogador jovem, é um jogador que eu vejo como ideal para substituir o André. Dificilmente a gente vai ver alguém do nível dele dando sopa no mercado, sendo um valor acessível. Acho que o Fluminense ele precisa fazer esse esforço. O André está prestes a ser vendido. O André não vai continuar no Fluminense até o fim de 2024. A tendência, tudo que a gente tem apurado também, tem saído de informações, é essa. Sai da boca do próprio presidente também. Então o Bernal seria um substituto à altura. O que me preocupa um pouco é uma possível adaptação. A gente está falando de um jogador de 20 anos, uruguaio, com outra cultura, joga em outro futebol.
A gente sempre lembra aqui, né? A adaptação de jogadores é meio complicada. O John Arias demorou para se adaptar aqui no Fluminense. Eu lembro muito bem, o Arrascaeta demorou um pouco para engrenar lá no Cruzeiro, quando ele sai do próprio Defensor, né? Porque é um salto, gente. Você sai do Defensor, que é um clube, é um dos mais tradicionais do Uruguai, né? A gente pode falar que é o terceiro maior do Uruguai, depois de Peñarol e Nacional. Mas, pô, o Defensor, só vê o estádio, vê o tamanho da torcida, é um time pequeno, comparado ao resto da América do Sul. O cara vem para o Fluminense, ainda mais nessa situação que a gente está, o cara pode sentir. E isso é natural porque ele tem 20 anos só. Mas também, eu acho que é uma contratação pensando a longo prazo, no futuro, né? E se o Bernal já chegar arrebentando, melhor ainda, que ele entra, substitui o André à altura e vai se desenvolvendo aí com a camisa do Fluminense. Eu acho um acerto ir atrás do Bernal, contratar esse jogador, porque eu não enxergo no mercado alguém com características semelhantes à do André e que pode alcançar esse potencial, né, de substituir muito bem o André. O Redondo já não é mais uma possibilidade, era outro jogador que eu via com bons olhos. Então o Bernal vale a pena pagar esses 5 milhões de dólares. Ainda mais se o Fluminense concretizar essa venda do André. Mas é o que eu falei já. O preço de ser rebaixado é muito pior de pagar 5 milhões, se apertar um pouco e pagar 5 milhões de dólares no Bernal, porque a gente realmente precisa. E é um jogador jovem, um jogador alto, tem 1,87 m, que eu tenho, né, pelo que eu conheço do jogador, eu já vi, ele tem muito potencial para dar muitas alegrias à torcida do Fluminense. Então, um pedido aqui para a gestão do Fluminense: faz o esforço, vai lá, faz o máximo possível para trazer esse cara, porque vamos precisar desse cara no time do Fluminense, principalmente se o André realmente, de fato, for vendido. Mas deixa a sua opinião, torcedor tricolor, concorda comigo? Acha que o Fluminense tem que fazer todo o esforço possível para contratar o Bernal? Você acha que não vale a pena? Tem outra sugestão no mercado que você tenha visto aí que cabe no Fluminense, poderia encaixar melhor que o Bernal? Pô, deixa o seu comentário aí que a gente quer saber, né? Tem muita gente aqui que acompanha, né? Estuda, faz análise, então traz pra gente aí que a gente vai comentar. Gente, antes da última informação aqui, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Um abraço para o Jorge, de Duque de Caxias, minha cidade. Luana, Sapé, Paraíba. Carlos Alberto, Jacarepaguá. Lauderan, Distrito Federal. Para o Marcelo, de Nova Friburgo. E para o Serginho, de Maricá. Galera, hoje do Rio de Janeiro estava forte aqui, de todas as regiões praticamente aqui do Rio de Janeiro. Valeu demais, deixa o seu like aí, torcedor tricolor. Continue até o final desse vídeo comigo, porque eu vou falar do melhor reforço possível do Fluminense para a sequência do campeonato por esse mês. Eu tô falando do John Arias, torcedor tricolor. Acabou a Copa América, infelizmente a Argentina ganhou da Colômbia na prorrogação, jogo que foi até a madrugada dessa segunda por conta do atraso no início da partida, por questões de segurança. O John Arias foi muito bem na final, muito destacado, fez marcação individual no Depou e foi muito bem, né? Muito elogiado pela América Latina toda, pela sua versatilidade, por ser realmente um motorzinho no meio-campo da Colômbia. E torcedor tricolor, a gente fica com medo, a gente fica realmente preocupado de fato vir clubes com uma proposta muito boa pelo John Arias. Ele se tornou um jogador imprescindível na seleção colombiana, que, vamos falar a verdade aqui, hoje a seleção colombiana é uma das principais seleções do mundo, gente. Hoje a seleção colombiana é uma das principais seleções do mundo. Não é exagero falar isso não. A seleção colombiana, antes dessa derrota na prorrogação, tava 27 jogos sem perder, ganhou da Alemanha lá na Europa, né? Ganhou do Brasil. Então a gente não tá falando de qualquer seleção não, é uma das principais seleções aí desse próximo ciclo de Copa. E o John Arias vai retornar ao Fluminense,
Jogou até o primeiro tempo da prorrogação ontem muito bem. Eu até postei no Twitter que é um trator fisicamente de John Arias. No primeiro tempo da prorrogação parecia que ele tinha acabado de entrar. O cara estava correndo a pleno vapor para ajudar a seleção colombiana. Acabou que não conseguiu e a bola pune, né? Depois que o técnico tira o John Arias, tirou o Rames Rodrigues, tirou o Luis Dias, a Colômbia perdeu força ofensiva e acabou sofrendo o gol do Lautaro Martínez, mas o John Arias realmente fez uma grande final, uma grande Copa América, e agora resta o Fluminense tentar segurar esse cara. O que me dá uma esperança é que o John Arias não quer jogar em qualquer mercado europeu. Ele já recusou mercado russo, mercado português. Ele quer ir para um grande centro. Vamos torcer para essa proposta de um grande centro não chegar. A Central Fluminense apurou, né, não tem nem 2 semanas, que não tinha proposta de fato na mesa do John Arias. Mas, meu amigo, essa final da Copa América aí que o Arias fez, bizarro. A janela acabou de abrir. Então, muita coisa, muita água vai rolar até o final de agosto, até o dia 31 de agosto. A janela internacional só fecha dia 31 de agosto, a janela lá da Europa. Então, é muita coisa para acontecer. É muita coisa. Então, o torcedor do Fluminense vai ficar preocupado até lá. Mas o John Arias está à disposição do técnico Mano Menezes aí para o confronto contra o Cuiabá e vai ser muito importante essa volta. Eu tô curioso para ver esse encaixe do John Arias no time do Mano Menezes. E os reforços estão chegando. O Serna tá para chegar na terça-feira. O Nonato já deve ser anunciado. Tô até achando um pouquinho estranho esse não anúncio ainda do Nonato. O Santos já divulgou o empréstimo já tem uns 5 dias, né? O Bernal tá negociando, como a gente trouxe aqui a informação, tem o zagueiro Ignacio, tem, né, a estreia do Thiago Silva, então tem muita coisa para rolar aí nesse mês de julho e a gente espera, né, que a recuperação do Fluminense também se passe pelo retorno do John Arias. Torcedor tricolor, muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Essas são as primeiras informações do dia. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos, comente. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.